Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nesta manhã vamos trazer aqui uma mensagem do Senhor para a sua vida, cujo título é Correndo a Carreira. E você depois poderá também nos ver no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Deixe lá o seu like e veja os demais vídeos. Os vídeos da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero que você sempre tenha no seu coração o seguinte: Deus tem uma carreira específica para cada um de nós. É uma carreira especial que vem com o destino divino que Deus planejou para você cumprir. A Bíblia diz que você deve não somente correr a sua carreira, mas também deve completá-la. Em outras palavras, deve cumprir o plano e propósito de Deus para a sua vida. Você não tem que correr a carreira de outra pessoa, nem terminá-la, pois Deus coloca diante de cada um uma carreira diferente. Mas por que é tão importante seguirmos o plano de Deus para a nossa vida? Como nós poderemos correr com sucesso a nossa carreira e terminá-la? A Bíblia responde essas duas questões. Devemos desembaraçar-nos de todo peso e pecado. Pense a respeito de como, por exemplo, o atleta, ele se veste numa corrida olímpica. Será que ele corre usando um sobretudo? Ou será que ele corre usando todas as roupas que normalmente usa na rua? Claro que não. Sabe por quê? Porque todo esse tipo de roupa o tornaria vagaroso. Além disso, o atleta não vai esperar até completar a metade da corrida e depois retirar o sobretudo ou qualquer outro tipo de roupa. Porque se ele fizesse assim, não teria a mínima possibilidade de ganhar a corrida. Se nós olharmos pela dimensão natural, usar um sobretudo tornaria o atleta vagaroso e não deixaria ganhar a corrida. E assim também acontece na nossa dimensão espiritual. O pecado torna a pessoa vagarosa, sempre a faz tropeçar e pode impedi-la de correr a sua carreira espiritual. Nós sabemos que o pecado, ele não somente impede a nossa comunhão com Deus, mas ele também embotará o nosso espírito e nos levará a corresponder menos com a orientação do Espírito Santo. É por isso que o pecado não refreado nos levará a viver exclusivamente na dimensão carnal. E não poderemos receber o melhor de Deus para as nossas vidas. Além disso, é muito fácil enroscar-se demasiadamente com os assuntos legítimos do dia a dia. Coisas essas que talvez sejam boas em si mesmas, mas que não são aquilo que Deus chamou para você e eu fazermos. Existem muitas coisas nesta vida que não são necessariamente erradas, mas que nos atrasarão na carreira espiritual. Não nos deixarão crescer espiritualmente, nem cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. É por isso que Deus manda em Hebreus 12:1 nos despojar daqueles pesos e pecados da nossa vida, aqueles que nos tropeçam e nos atrasam espiritualmente. E devemos tirá-los agora, para não sermos impedidos de cumprir
o plano de Deus, o plano que Ele nos preparou. E se esperarmos para tirar aqueles pesos, depois de termos passado, por exemplo, metade da carreira, corremos o risco de nunca terminá-la e de não cumprir o plano do Senhor para as nossas vidas. Note que em Hebreus 12:1, o Senhor diz que é você e eu, cada um de nós, que deve tirar os pesos e os pecados que nos tornam vagarosos e que nos fazem tropeçar nesta caminhada cristã. É claro que Deus te ajudará. O Espírito Santo, o ajudador, habita dentro de nós, com certeza, mas cabe a cada um de nós fazer isso. O Espírito Santo, ele nos dará a capacidade de obedecer a Deus, mas não é Deus quem vai arrancar de cada um os pesos e os pecados e afastá-los da nossa vida. É você e eu, cada um, que teremos que fazer isso. E este é o motivo porque algumas pessoas têm dificuldade em correr a sua corrida espiritual. É porque não estão se despojando de tudo quanto faz com que a pessoa se torne vagarosa. Não estão deixando de lado os pecados que se enroscam tão fortemente em seus pés e lhe derrubam. Mas outra razão porque as pessoas às vezes têm problemas em correrem a sua carreira espiritual é porque não estão correndo a carreira que Deus lhes mandou correr. Não estão seguindo o plano de Deus e o propósito dele para as nossas vidas. E quando isso acontece, a carreira nossa pode ser difícil e penosa. Mas Deus não quer que a sua corrida seja difícil e penosa. Mateus 11, do versículo 28 a 30 diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes as dificuldades que enfrentamos ao corrermos a nossa corrida não são resultado do jugo de Deus sobre nós, ou da tentativa de cumprir a sua vontade nas nossas vidas. Muitas vezes, as dificuldades que surgem diante de nós são o resultado daquilo que deixamos de fazer, ou seja, desembaraçar-nos de tudo quanto nos será o empecilho. Portanto, da mesma maneira que você tiraria o sobretudo e o deixaria de lado, tome a decisão de você se despojar de todo motivo errado, de toda ambição egoísta e de toda inclinação mundana e desejo da carne que lhe serviriam de empecilho na sua corrida. Deixe de lado pesos e pecados, tais como o orgulho, a hipocrisia, a preguiça, o medo, a soberba. Jogue para longe todos esses pesos e pecados e não os pegue de volta. Você deve fazer assim se quiser ter o máximo possível de esforço para correr a sua carreira espiritual e terminá-la com alegria. Vamos ver aqui a parte final do versículo número 1 de Hebreus 12. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se não corrermos com perseverança essa carreira que nos está proposta, poderemos tornar difícil o nosso caminho e prejudicar o nosso crescimento espiritual. Talvez correr com perseverança
seja algo difícil, porque é muito fácil ficarmos impacientes no nosso desejo de ver os planos de Deus e os propósitos do Senhor cumpridos na nossa vida. As pessoas podem, por exemplo, ser demasiadamente conscientes do horário. Muitas vezes, quando o Senhor nos dá um recado a respeito do seu plano para nós, sabe o que acontece? Queremos vê-lo cumprido imediatamente. Mas precisamos aprender a ter paciência, a ter perseverança ao corrermos a carreira espiritual. Temos que entender que Deus, ele não atua dentro do âmbito cronológico do mundo. A Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E Deus não se restringe ao tempo, às horas, aos dias, aos anos. Um período do tempo que nos parece de longa duração pode ser um momento fugaz do ponto de vista de Deus. É por isso que é tão importante aprender a confiar nas promessas do Senhor, sem envolvê-las em limites de tempo. E quando nós aprendemos a entrar no repouso da fé, deixamos o Senhor cumprir o plano que Ele tem para a nossa vida. Às vezes, quando Deus fala aos cristãos algo a respeito dos seus planos, Ele procura realizá-los. Mas não podemos fazê-lo mediante o nosso próprio esforço. Porque se agirmos deste modo, poderemos turvar as águas. O que eu quero dizer com isso? É que se quisermos fazer pela força do nosso braço, poderemos prejudicar o plano de Deus e não deixar o caminho aberto para Ele fazer tudo aquilo que deseja. Devemos simplesmente permanecer confiando no plano de Deus e deixar que Ele cumpra o que tiver prometido a cada um de nós. Para cumprir a parte dele, nós precisamos nos preparar em conformidade com a palavra e com a orientação do Espírito Santo. Lembre-se, Deus tem preparado um plano para a sua vida, mas nem sempre você está em condições para cumprir o passo seguinte desse plano. É por isso que Deus te levará um tempo, o tempo necessário para prepará-lo e treiná-lo, antes de levar a efeito o que Ele tem falado ao seu coração. E os dias de preparação nunca representam tempo perdido. Talvez haja lições ou verdades importantes que você ainda precisa aprender para cumprir com sucesso o plano de Deus para a sua vida. Custa tempo preparar-se e estabelecer-se na palavra de Deus. Mas nem sempre é fácil passar por um período de preparação, porque às vezes há um preço a ser pago. Do ponto de vista, talvez, aquele que você tem, o período de preparação nem sempre irá te agradar. Porque é possível que você tenha que morrer os seus desejos carnais e o seu cronograma, enquanto Deus, Ele faz a preparação na sua vida. A preparação, portanto, embora muitas vezes pareça difícil ou incômoda, faz parte da carreira que Deus tem colocado diante de você. Mas vale a pena ser fiel durante esse período de preparação, mesmo que isso envolva sacrifício da sua parte. E quando você estiver totalmente preparado e tiver comprovado a Deus que Ele pode confiar em você, Ele poderá promovê-lo e transferi-lo ao cargo que Ele tem preparado a você desde o início. Um cargo de responsabilidade, de unção e até um ministério maior. Mas se você não se aprimorar durante o período de preparação,
não estará em condições de dar o passo seguinte no plano de Deus para a sua vida. Se você se descuidou do seu horário de treinamento, por exemplo, e somente se ocupou com assuntos da carne, então, quando se abrir a porta da oportunidade, você poderá deixar de reconhecê-la. E se não se preparou, não estará pronto a passar por aquela porta e entrar na etapa seguinte do plano de Deus para a sua vida. Muitas vezes, a nossa carreira espiritual é semelhante a uma corrida de revezamento no plano físico. E você sabe como é essa corrida de revezamento? Você sabe como é? Normalmente o atleta está correndo, né? E o que acontece? Ele tem que passar o bastão para outra pessoa, não é assim que acontece? Mas na vida espiritual acontece da mesma forma, ou melhor, de modo semelhante. Há várias etapas na nossa corrida espiritual e também há períodos de preparação antes de cada etapa. E frequentemente a nossa própria obediência em cada passo da caminhada e a nossa fidelidade para nos preparar na palavra é que determinam qual será a duração do tempo entre uma etapa e outra, ou até se vamos realmente avançar para a etapa seguinte. E muitas vezes as pessoas recebem um recado de Deus e simplesmente supõem que devem agir imediatamente para realizar aquele plano, mas porque não estão prontas, ou porque não se prepararam totalmente conforme deveriam ter feito, nada funciona certo. E aí as pessoas tropeçam com a cara no chão. Veja bem, Deus tem um modo de agir. E sair fora do cronograma de Deus é sair fora da sua vontade. E Moisés é um exemplo típico de alguém que deu um pulo para frente no cronograma de Deus. E assim, turvou as águas do plano para a sua vida. Quando Moisés estava morando no palácio do faraó no Egito, ele recebeu o chamado de Deus para a sua vida. E qual era o chamado? Teria que libertar Israel da escravidão. Mas é possível que o plano divino para a libertação tenha sido adiado, porque Moisés, sabe o que fez? Ele matou um egípcio. Ele usou a força do seu braço. E ele fez isso porque esse egípcio estava espancando um escravo hebreu. Mas esse não era o método pelo qual Deus iria libertar Israel. E com isso a notícia de que Moisés matou o egípcio espalhou-se rapidamente. E quando o faraó ficou sabendo daquilo que ele fizera, procurou matá-lo. E assim também acontece muitas vezes na vida das pessoas. Elas querem agir segundo a sua vontade, porque elas acham que assim receberão mais rapidamente a bênção, a vitória, tudo aquilo que Deus planejou. Mas nós precisamos ter paciência para esperar até que Deus leve a efeito o plano que Ele tem para as nossas vidas. Porque há um tempo certo para todas as coisas, como está escrito em Eclesiastes 3:1. E aquele tempo nem sempre é agora. Por isso que a Bíblia diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas alguém pode perguntar: mas realmente haverá uma mudança de situação?
Eu sei que Deus está me preparando e eu quero ser fiel, mas parece que eu estou passando tanto tempo nesse lugar de preparação. Será que um dia a situação vai ser diferente? Mas continue somente a confiar no Senhor Deus de todo o coração e corra com perseverança a sua carreira. Não procure calcular como e quando Deus vai cumprir o seu plano na sua vida. Ore a respeito e à medida que precisar saber, Ele vai revelar cada passo necessário. Aprenda somente a descansar na fé e acompanhar de perto o Espírito Santo. Contente-se em ser fiel e confie em Deus para alertar o seu espírito quando surgir a hora de dar o passo seguinte no plano que Ele tem para a sua vida. Que Deus seja quem realize a sua vontade na sua vida. Assim, quando vier a hora para você avançar para a próxima etapa, você estará totalmente pronto e não com preparativos pela metade para realizar o que Ele te chamou para fazer. Você precisa tomar consciência de que não entrará no pleno potencial daquilo que Deus lhe tem preparado amanhã, na semana seguinte, no próximo mês. Mas à medida que for fiel para se preparar e aprender a seguir a orientação do Espírito Santo, você entrará naquilo que Deus lhe tem preparado. Você não entrará imediatamente na plenitude do plano de Deus, como se você entrasse por uma porta, mas paulatinamente, pouco a pouco, à medida que você for fiel e obediente, aí sim você continuará avançando em direção ao destino de Deus, para a sua vida. E um dia você ficará finalmente em pé na plenitude das bênçãos divinas e do seu propósito para a sua vida. E uma vez chegada aquela etapa, você se lembrará do período de preparação e dirá: graças a Deus por aqueles dias de preparação. Graças a Deus porque eu fui fiel em obedecer a Deus. Então, enquanto você correr com perseverança a sua carreira, lembre-se também que não deve tentar correr a carreira de outra pessoa. Não olhe ao derredor para ver onde estão os outros na sua corrida, nem procure entrar na pista daqueles para correr. Mas deixe que Deus fale com você a posição onde você deve estar na sua corrida. Procure a carreira que Deus tem colocado na sua vida. Tire de si todos os pesos e pecados que querem te impedir em obedecer a Deus. E então, corra a sua carreira com os olhos fitos no alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Resolva agora mesmo que você seguirá o plano de Deus para a sua vida e que completará com alegria a sua carreira. Vamos agora orar e pedir a Deus que nos dê essa sabedoria, esse discernimento em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós não queremos agir segundo a nossa própria vontade, mas nós queremos correr com perseverança a carreira que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nós nos desembaraçamos de todo o peso, de todo o pecado da nossa vida. Nós nos comprometemos a viver uma vida de santidade e obediência, para que possamos desfrutar da plenitude da bênção do Senhor. Sabemos que no tempo por ti determinado, viveremos, Pai, a nossa vitória e completaremos a nossa carreira. Não vamos ficar aqui questionando ou não ficaremos impacientes, mas aguardaremos com paciência no Senhor, que o Senhor venha agir e nos preparar para que possamos desfrutar com alegria
tudo aquilo que o Senhor já planejou para cada um de nós. E por isso, nesta manhã, nós já te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.